Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 3, vamos ler do verso 21 até o verso 38. Lucas capítulo 3. Nesses dias de pandemia, estamos realmente sem podermos realizar as atividades com as crianças. Fomos alertados por isso, então pedimos que os papais possam cuidar dos seus filhos, e não fique correndo atrás deles não, deixe eles à vontade, podem andar para cá e para lá, que daqui a pouquinho ele volta para o seu colo. Fique à vontade que daqui a pouquinho ele volta para o seu colo, e você não precisa ficar correndo atrás. Quanto mais você corre atrás do seu filho, mais ele vai correr para longe de você. Aprenda isso por toda a sua vida. O pai e a mãe têm autoridade, poder sobre a vida dos filhos. Mesmo longe, os nossos filhos sempre entenderão que nós temos uma autoridade sobre a vida deles. Então, pai, não precisa correr atrás do seu filho, não, tá bom? Fique firme na sua posição em tudo na sua vida. Seu filho sempre vai voltar para sua casa, sempre vai voltar para o seu colo. Não é isso que a gente aprende lá no Filho Pródigo? A gente vai chegar lá no Filho Pródigo e a gente vai ter boas instruções sobre como criar filhos ali no Filho Pródigo. Então, isso se aplica aqui dentro da igreja. Seu filho pode correr, andar aqui e fica de boa. Se você levantou e for atrás, ele vai mais longe. Aprenda isso. Você fica sentado, as mamães principalmente, fica com o coração, não tem problema não. Ele vai vir, vai subir aqui, ele vai subir, na hora que ele olhar e ver que está todo mundo olhando para ele, ele desce na mesma hora, correndo atrás do pai e da mãe. Pode ficar tranquilo, você não precisa correr atrás do seu filho. Guarda isso no seu coração, papai e mamãe. Se é uma lição que eu posso te dar já nessa palavra aqui hoje de manhã, é assim: não corra atrás do seu filho, mantenha-se firme. A melhor posição de um pai e de uma mãe é de joelhos diante do Senhor, amém? A minha mãe nunca foi atrás de nós. Você já viu pai e mãe que fica correndo atrás de filho? Vai parar lá na porta da delegacia e até lá na porta da CPP. Porque é o pai e a mãe que corre atrás. Você não precisa correr atrás. Você ensina, não vá por esse caminho, e ele vai saber que não deve ir por esse caminho. É assim. Começa desde cedo. Desde cedo. Papai e mamãe, você vem, senta e assiste o culto. Você não fica levantando para ir atrás do seu filho, não. O seu filho, ele vai vir e vai ficar do seu lado. Pode ficar tranquilo, a gente tem segurança na porta da igreja, ele não vai passar da porta do portão, não, tá bom? Ele vai ficar ali no portão. Então, ele fica aqui dentro. Então, você fica em paz. Porque é assim que a gente ensina os nossos filhos, com os valores que são eternos e verdadeiros. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor e continuarmos a nossa reflexão nesta manhã. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Negai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eleaquim, filho de Maleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Rã, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá,
filho de Jacó, filho de Esaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Ataxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Em tua presença estamos, Senhor. E suplicamos que nos traga entendimento sobre tua palavra nesta manhã. Que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda a nossa letargia espiritual, toda a nossa preguiça de reflexão. O Senhor nos leve a compreender os teus planos, a tua vontade, à luz da tua palavra registrada, inspirada, preservada, guardada, organizada para chegar até aqui os nossos dias. Traz-nos profunda reverência diante dos teus registros, diante de tua palavra. Leva-nos, como nós acabamos de cantar, Senhor, leva-nos a um nível mais profundo, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos o maior colapso na sociedade mundial. O colapso onde tentam se destruir a família cristã, a família judaico-cristã. Em quase todas as instituições hoje, tentam incutir na mente humana de que família é um submarino, nasceu para afundar. Isso é o que se fala. Isso é o que se fala nas artes, isso é o que se fala nas filosofias, isso que se fala nas ciências humanas. Hoje o seu filho, a sua filha, quando entra dentro de uma universidade, ele não está sendo formado para ser um bom profissional mais. Ele é formado para ser um militante de uma vida e de uma ordem anticristã. Aonde eles querem, e de fato, implementar uma vida sem família, uma vida sem ordem, uma vida sem princípios, uma vida sem os valores judaicos cristãos. Se você pega hoje, e isso está espalhado em todos os campos, infelizmente, do pensamento humano. Essa semana, infelizmente, tomou posse em um dos altos cargos do Ministério de Educação, uma pessoa que já escreveu no enunciado: bom dia a todos. A implementação de uma estrutura gramatical no sentido de ser uma ideológica dentro de um processo de identidade de gênero, de ideologia de gênero. E sabe quem mais perde com essa famosa ideologia de gênero? Sabe qual é a maior agressão com a ideologia de gênero? É o gênero feminino. Porque tudo aquilo que as mulheres lutaram, agora elas querem permitir que homens que se denominam mulheres possam então ser tratadas como mulheres, na mesma equivalência biológica, genética. Olha o tanto que essas coisas estão sendo propagadas, infundidas. Então, a maior pontuadora do voleibol brasileiro
é uma mulher trans, que se denomina trans, e que na verdade é um homem trans, não é mulher trans, é um homem trans. É um homem transexual, não é mulher, porque biologicamente é homem, é XY. A ciência diz isso, a biologia diz isso, é XY, e contra isso não há como se lutar. Muitos cristãos tiravam até chacota desse homem que faleceu essa semana, Levi Fidelix, e ele era um grande defensor da visão judaico-cristã, quando ele dizia que mulher trans não tem útero. Portanto, não pode procriar. Se você pega alguns escritos hoje de matérias da esquerda, de partidos de ideologia de esquerda, se você pega alguns escritos, isso está dentro do site do PT, do PCdoB, do PSOL, eles lutam para a destruição das famílias, dos conceitos judaico-cristãos. Diante de que nós abrimos a palavra de Deus hoje e estamos vendo o esforço laboral de Lucas, dizendo que o Senhor Jesus nasceu dentro de uma família, com um padrão cristão, nasceu dentro de uma família, ele foi originado dentro de uma família cristã, de homem e mulher. Um desses militantes, quando a gente estava fazendo, e a gente sempre fez todos os anos, e nós vamos fazer esse ano também, uma reunião lá dentro da Câmara Municipal, em defesa da família cristã goianiense. Um desses militantes ele entrou nas minhas redes sociais e querendo me atacar de todas as maneiras, e eu descobri que a melhor forma de resposta para qualquer militante de esquerda é não respondê-los. Aí eles ficam mais nervosos ainda. E como eles bloqueiam aqueles que são conservadores, e nós somos conservadores, e eu sou conservador, e eu sou um conservador porque eu gosto de conservar os valores que são libertários verdadeiros, os valores que são humanistas verdadeiros, os valores que se respeitam à luz da palavra de Deus. E quando você vê esse texto aqui, as pessoas falam: pastor, é só uma relação de nomes. Não, é relação de famílias. Relação de famílias. Observe que Deus está se relacionando com famílias. Famílias que geram outros filhos. E que aceitaram a incumbência que Deus lhes delegou de serem famílias, e sendo famílias, viveram o propósito de Deus em suas casas, como famílias. Pais que geraram filhos, filhos que se casaram e geraram outros filhos, que se casaram e geraram outros filhos, e assim se preserva a humanidade, e assim se constrói uma sociedade. A sociedade ela é construída por meio de famílias, por meio de esforço comunitário, de famílias que se juntam e colaboram uns com os outros para um projeto maior enquanto sociedade. São famílias. É homem e mulher que casa, e quando eles se juntam e eles respondem pelas famílias que os geraram. Respondendo para essas famílias que os geraram, eles cuidam então
Eles cuidam de seus avós, bisavós, tataravós. Agora a gente vive hoje uma sociedade que diz o seguinte: você tem que ser feliz e você tem que ser pessoa de sucesso. Só que sucesso é o quê? É você andar com um carro individualizado para você, no máximo mais um passageiro. E antigamente os carros eram pensados para as famílias, e as famílias tinham que ser grandes. Então começou a se pensar em carros grandes, para que as famílias pudessem andar juntos. E agora a sociedade vai se individualizando, vai se privatizando. E agora o importante mais é o seguinte: é você ser feliz. E no conceito da palavra de Deus, o conceito não é você ser feliz. O conceito é você fazer a vontade de Deus que te torna feliz. Você pode repetir isso comigo? É fazer a vontade de Deus que te torna feliz. Vamos falar de novo? Fazer a vontade de Deus que te torna feliz. A grande verdade, a gente vive uma sociedade cada vez mais egoísta. O que importa sou eu, e não o próximo. E quando a gente vê Lucas nesse esforço de relatar que Jesus veio de um casal com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, enfrentando os seus problemas, que nós vimos até aqui agora, até essa parte do texto. Maria ficou com medo de morrer em Nazaré, tiveram que sair dali para ir para Belém, em cima de um jumentinho. Chegando lá não tinha lugar para pousar, tiveram então que se hospedar num outro local, porque provavelmente não tinha recursos para encontrar uma boa hospedagem. Foram se instalar num estábulo, e Jesus nasce ali. E ali, depois eles têm que sair fugidos para o Egito. E nós vemos então que a vida de José e Maria com o Senhor Jesus não é diferente da nossa vida nesses dias, que a gente tem dificuldades financeiras, a gente sofre com dificuldades de não conseguir ter os espaços, mas a gente faz sempre uma escolha. E a escolha do cristão, nós vamos ver isso lá no capítulo 11, quando ele vai nos dizer, a escolha do cristão é sempre: basta cada dia o seu mal. A escolha do cristão é o seguinte: hoje é um dia que pode ser difícil, mas hoje eu vou tirar o melhor desse dia. É assim. Se você olhar para essas relações aqui, tanto de Lucas como Mateus, você vai perceber que Lucas se desgastou mais, buscando então o entendimento de que levou a genealogia de Jesus até Adão. Ele cita 72 nomes. Lá em Mateus ele fica só entre o povo de Israel, só lá em Abraão. Porque Mateus tem um propósito de mostrar Jesus como o Messias do povo de Israel. Agora, Lucas ele tem um propósito de mostrar que Jesus é o homem perfeito que havia de vir sobre a face da terra. Por isso que vai até Adão. Perceba e entenda isso, querido irmão. Nós estamos vivendo e nós precisamos entender que a palavra de Deus é o projeto para mim e para você. É o projeto para as nossas vidas. É o projeto para a gente se debruçar e fazer. Olha o que Jesus aqui nesse texto nos diz. Deus olha para Jesus do alto e diz: tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Porque Jesus está cumprindo o projeto de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E as pessoas estão indo lá se batizar e ele vai lá e se batiza. Mas pastor, o batismo não é só para quem é pecador? Não, aqui o batismo também representa como a nova aliança, como um novo momento. Jesus está aqui e ele está demonstrando então que agora a humanidade precisa ser inserida dentro desse projeto de Deus. E o batismo então é essa forma que nós estamos dizendo e falando para as pessoas que olha, nós estamos inseridos agora num projeto que é o projeto de Deus.
O batismo, então, é a sua declaração de fé para todos, de que você está vivendo não mais para si, mas está vivendo para Deus, para a vontade de Deus. E como nós vivemos esse projeto de Deus, então, pastor? Jesus está nos mostrando e Lucas está nos esclarecendo que vivemos esse projeto de Deus quando nós vivemos os valores de Deus, quando nós vivemos os projetos de Deus, os propósitos de Deus. E quando a gente vive nessa sociedade que nos bombardeia, dizendo então que o projeto é eu ser feliz, nós precisamos avaliar. Nós precisamos entender se esse projeto, se eu vou ser feliz, está junto com o projeto de Deus. Porque se não está junto com o projeto de Deus, isso não vai resultar em felicidade para a minha vida, não vai resultar em felicidade para a minha família, não vai resultar num projeto saudável para a construção de uma sociedade saudável. Porque se o projeto fere o projeto de Deus, então fere a nós inicialmente, e vai ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Então quando Lucas registra que Jesus ele vem e cumpre toda a história da humanidade, cumpre todo o projeto de Deus, Ele está aqui para ser o homem que nos mostra como sermos homens e mulheres que vivem segundo a vontade de Deus. Quem que fez isso? Jesus Cristo. E quem pode fazer isso a partir de agora? Aqueles então que querem viver dentro da vontade de Deus, vivendo então os valores de Deus, vivendo então pelo exemplo de Cristo Jesus. Por isso, querido irmão e querida irmã, nesta manhã você precisa entender que o projeto de Deus está extremamente relacionado com os valores que você vive, com os valores que você pronuncia, com os valores pelos quais você luta. Então, quando alguém te pergunta qual é a sua missão de vida, qual é o seu projeto de vida, se você falar alguma coisa que não está conectada com Deus, eu quero te falar, e eu quero te dizer, que esse projeto é fracassado, esse projeto não vai resultar em algo bom para você, porque o seu projeto precisa estar em consonância à vontade de Deus. Você precisa ouvir e entender Deus falando contigo: eis aí o meu filho, e a minha filha em quem eu me agrado, porque ele e ela estão vivendo, estão dispostos a viver o projeto que eu tenho para a vida deles. Pastor, qual que é o projeto então de Deus para a minha vida? Qual que é esse projeto? Bem, a gente pode responder isso de uma maneira positiva e a gente pode responder isso de uma maneira negativa. Algumas coisas o texto nos sugere. Então, o projeto de Deus é todo projeto que é pró-vida. Você pode falar isso comigo? Todo projeto de Deus é um projeto pró-vida. Fala comigo, gente. Projeto de Deus é um projeto pró-vida, não é um projeto pró-morte. Por isso que eu e você somos contra o aborto e devemos ser contra o aborto. Não podemos aceitar, não podemos consentir, não podemos financiar, não podemos divulgar, não podemos nem consumir projetos que financiam pesquisa pró-morte. Nem consentir, nem financiar, porque nós estamos envolvidos num projeto que se chama Projeto da Vida. Por isso que Projeto da Vida é família. Por isso que Projeto da Vida é família, homem e mulher. É Projeto da Vida, homem e mulher que se procriam, que geram vida. Isso é projeto. Projeto de Deus. Homem e homem pode gerar vida? Não. Mulher com mulher pode gerar vida? Não. Isso é o quê? Isso é o suprassumo do egoísmo humano. Isso é o suprassumo do individualismo humano. Isso é o suprassumo da anarquia moral. Isso é o suprassumo da destruição da humanidade. Porque onde não se gera vida, não existe preservação da espécie. Existe sim destruição da espécie.
Por isso que para mim não existe família que não seja cristã. Família, para mim, é sinônimo, não precisava nem colocar família cristã. Mas para mim, hoje, precisa ser colocado família cristã, porque isso significa que nós estamos revestidos dessa autoridade e desse projeto, porque é um projeto pró-vida. Um projeto pró-vida. Então, o seu professor lá na universidade, que quis te influenciar sobre ideologia de gênero, falando que o ser masculino é uma construção social, que o ser feminino é uma construção social, deixa eu te dizer, ele não entende nada de vida. Ele está só falando para você e reverberando de coisas que ele nem entende para si próprio. Ele está simplesmente querendo reverberar para você uma insatisfação da vida dele. Sabe aquele seu professor lá da sociologia, da filosofia, que quis te influenciar nisso? Em todos os âmbitos das universidades é assim. Tentando influenciar com esse projeto. E nós não, nós somos cristãos, nós somos regidos por essa palavra. E sendo regidos por essa palavra, ela nos diz o seguinte, que ser pró-vida é ser amigável da família, junto da família. Porque todo o projeto de Deus acontece aí, junto da família. Deus não chamou só Abraão quando ele estava solteiro, Ele chamou Abraão e Sara. Ele não falou só com Maria, quando Ele mandou o anjo falar com Maria, Ele falou com Maria e José. E aí vem um outro problema, vem uma outra filosofia, que é um feminismo radical que quer apregoar a liberdade das mulheres, e quer dizer então que a mulher agora não precisa do homem, não precisa depender do homem, e a mulher pode ser o que ela quiser e viver da maneira como ela quer. Deixa eu te falar, o projeto feminismo é um projeto de destruição da vida, é um projeto da destruição da manutenção da vida, porque o verdadeiro projeto de libertação do feminino está aqui na palavra de Deus. Se você pegar comigo e voltar lá no livro de Mateus, abra lá Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, você vai olhar para mim, para alguns textos aqui, nessa genealogia. Primeiro verso que eu quero que você olhe, verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Quem era Raabe? A mulher que recebeu os 2 espias que ficaram lá na muralha de Jericó, e ela os guardou lá, não foi isso? A história. E ela está onde? Ela está aqui na genealogia de Jesus. Continua aqui comigo. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E quem foi Ruth? Ela foi líder. Líder que influenciou o marido de uma maneira saudável para o cuidado da vida humana. E se você for mais adiante, lá em Gálatas, você vai ver que lá em Gálatas está registrado assim, que agora não há, em Cristo, não há mais homem e mulher. Agora nós somos o quê? Nós somos filhos adotados em Cristo Jesus. Nos dizendo então que agora, em Cristo Jesus, não há mais essa hierarquia. E Paulo vai nos falar lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, então, que vocês submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele diz, então mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, maridos, amai as vossas mulheres. Agora nos mostrando então, que agora não tem uma briga e uma guerra de sexo, de gênero, não. A verdadeira libertação está quando você entende o projeto de Deus. Qual o projeto de Deus? Verso 2, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando você vive o projeto de Deus, e o projeto de Deus qual é? João 3,16, fala comigo igreja, fala comigo, porque, vamos com fé igreja, em nome de Jesus, com fé, mesmo com máscara, fala bem forte, porque
O projeto de Deus envolve o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E aonde há amor, há respeito. Aonde há amor, há cuidado. Aonde há amor, há a vontade de Deus. Nesta manhã, meu irmão e minha irmã, eu quis te mostrar, à luz da palavra de Deus, 5 coisas, 5 princípios em relação ao projeto de Deus por nossas vidas. O primeiro deles, o projeto de Deus é pró-vida. O segundo deles, segundo princípio desta manhã, o projeto de Deus, a vontade de Deus, se relaciona comigo e a minha família. Não é um projeto individualizado. O mandamento, lá no Decálogo diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. O projeto de Deus envolve você e a sua família. Se você não sabe cuidar do seu papai e da sua mamãe, você não está envolvido no projeto de Deus. Você tem que cuidar do seu papai e da sua mamãe. Ah, pastor, mas você não sabe como é que foi meu papai, você não sabe como é que foi minha mamãe. Eu não sei, mas eu sei que Deus escolheu ele para ser o seu papai e a sua mamãe. E se Deus escolheu, talvez seja para você aprender a viver uma espécie de amor que ninguém mais consegue viver, mas que você vivendo essa espécie de amor, você vai mostrar o reino de Deus, e Deus vai dizer para você: eis o meu filho amado em quem eu me agrado. Eu tentei te mostrar nesta manhã que o projeto de Deus se relaciona com homens e mulheres que vivem na plenitude da vida. E a plenitude da vida não está no egoísmo hedonista desse tempo, nem do narcisismo filosófico desse tempo. O projeto de Deus se relaciona com homens e mulheres que se tornam solidários e começam então a dizer que amor é algo que eu me dou a você, de quem eu me entrego por você. Por isso então, o crente, o filho de Deus, ele não casa para ser feliz. Ele não casa para ser feliz. Ele casa para ter uma história de amor. Amém, irmãos? Uma história de amor. E o que é a história de amor? Ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, e ele tudo crê. Amém? Então para de querer viver dentro dessa felicidade mundana, carnal, destruidora, e começa a viver o projeto maravilhoso de Deus. Começa a viver uma história de amor com Deus e com a tua família, e com o teu próximo, com o teu cônjuge. Você vai ver que história incrível você vai começar a construir. Quarto, se você quer viver dentro do projeto de Deus, comece a fazer o que Lucas fez aqui. Conhece a tua história, conhece a história da tua família, quem foi seu avô, quem foi sua avó, quem foi seu bisavô, quem foi sua tataravó. Vai atrás, comece a entender essa tua história. Quem não conhece a sua própria história, repete a pior história da vida. Mas quem conhece a sua própria história se liberta dos casos piores da sua história. Conhece a tua história, sabe de onde você veio. Tenta entender, tenta compreender. E nós vimos aqui nesse texto, que todos esses que viveram, em um grau maior ou num grau menor, todos eles tentaram fazer o que Jesus fez. Tentaram fazer
a vontade de Deus. Alguns acertaram, alguns erraram feio, em um grau maior ou menor. Eles fazem parte da história de Deus no mundo. E eu quero que você saia daqui nesta manhã entendendo que talvez você hoje, vivendo suas lutas, suas dificuldades, talvez hoje você precise entender que você faz parte da história de Deus nesse mundo. Que Deus tem interesse na tua história, na tua vida, na tua família. Deus tem interesse no teu projeto. Deus tem interesse na tua vida, na vida da tua família. Deus quer promover uma reconciliação de nós com a nossa história passada, para que a nossa história futura seja marcada como a história da minha família. Um dia o Evangelho chegou lá num quartel, através de um Novo Testamento que foi entregue para o meu pai, de uma moça que saiu dos Estados Unidos e foi lá naquele rincão chamado Amambaí, última cidade antes do Paraguai. E aquela menina saiu lá da Carolina do Norte, pegou um navio, chegou lá com panfletos e foi lá no quartel e virou e falou: eu tenho aqui Novos Testamentos para distribuir, aqui para os soldados, eu posso vir distribuir? E o quartel todo lá enfileirado, e o meu pai recebeu o Novo Testamento. E aí, ali começou a mudança. Uma história da minha família mudou ali, de uma maneira misteriosa. Deus veio para mostrar para mim e para você, que Ele tem um projeto eterno, um projeto grandioso, e que se nós hoje estamos aqui hoje reunidos, e se nós estamos aqui hoje louvando a Deus, e se nós estamos aqui hoje, nós estamos envolvidos nesse projeto, que envolve não só a nós, mas envolve as nossas famílias, e envolve a história que nós vamos construir daqui para frente. E com o passar dos anos, você sempre tem isso em mente, Deus falando contigo como Ele falou com Jesus: ali vai o meu filho e a minha filha, em quem eu me agrado, porque o meu evangelho chegou no coração dele, chegou no coração dela, e eles começaram a viver uma história de amor comigo, com Deus. Que essa seja a nossa história daqui para frente, que essa seja a história da nossa família, de homens e mulheres que viveram para agradar o Deus eterno. Fique em pé comigo na presença do Senhor, feche os teus olhos. Eu não sei, querido irmão e querida irmã, a que ponto você tem sido influenciado por todas essas ideologias que nos cercam. Mas eu espero que hoje, em nome de Jesus, o Santo Espírito de Deus te conduza à vontade soberana de Deus, te conduza ao propósito eterno de Deus. Que hoje você entenda esse maravilhoso projeto de Deus, essa maravilhosa história que Deus quer construir na tua vida, e que você possa viver com Ele. Não importa o que você viveu até hoje, mas o que importa é o que você vai viver daqui para frente. Daqui para frente, viva para dele, viva para fazer a vontade do Senhor. Ele vai te abençoar. Nesta manhã, Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito nos leve, nos conduza a entender dos Teus projetos, da Tua vontade, do Teu querer, e nos conduza a viver corajosamente os nossos dias, na Tua vontade, para que possamos perseguir sempre, fazermos o Teu querer, e não o nosso querer. Toma as nossas vidas, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.